Olá pessoal, tudo bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Wesleina Santos, tá bom? Essa sou eu. E estamos no meu canal, novamente, Constituição em Debate. E estamos no meu canal, Constituição em Debate, meu canal no YouTube, né? Também nos meus blogs. Bom, gente, hoje vamos falar sobre liberdade de expressão, que está na nossa Constituição Federal de 1988, e também, no artigo 5º, né? E também sobre danos morais, que está no Código Civil, nos artigos 186 e 927. Então, liberdade de expressão, nosso tema de hoje, que é o principal, que é da Constituição em Debate. Danos morais, que é o Código Civil, artigo 186 e 927, que caracteriza o dano moral. E também, principalmente, o assédio moral no direito do trabalho, mais especificamente na CLT. Então, vamos para as imagens. Bom, gente, então, aqui são vídeos rápidos, né, porque temos áudios bem grandes para mostrar para vocês. Bom, de acordo com a nossa Constituição Federal, vamos falar sobre liberdade de expressão. Bom, no artigo 5º, inciso 4º, fala, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Temos também, no inciso 5º, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou imagem. Então, aqui também fala de danos morais também na nossa Constituição. E no artigo, no inciso 6º, fala, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício, né, nos cultos, garantias, né, de forma da lei. E temos também no artigo 8º da nossa Constituição, ninguém será privado de direitos, dos seus direitos, por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política. Quem trabalha aí com a filosofia, vamos pensar, né? Filosofia ou política, salvos para exprimir obrigações. Bom, então aqui, gente, ninguém será privado de seus direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou científica. Temos também no artigo 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Bom, gente, isso é a Constituição Federal. Bom, esse artigo 9º, ele fala da liberdade de expressão também, da atividade intelectual, todos os nossos profissionais intelectuais, né? Artísticos também, a mídia, né, em geral, teatros, novelas e qualquer tipo de função artística. Científica, né, a fins didáticos, e comunicação, como a mídia também, né, gente? Blogs, tá bom? Independente de censura ou licença. Eu não preciso de licença e não pode ter censura, tá? Então, vamos lá para as nossas teorias. Bom, gente, então já falamos sobre a nossa Constituição, agora vamos falar também, aqui nós vamos falar daqui a pouco sobre assédio moral no trabalho, tá bom? Mas primeiro, vamos falar sobre o que é moral. A moral, ela está tanto na Constituição, tanto no Código Civil. Vou mostrar para vocês agora. Bom, gente, então, no nosso Código Civil, no artigo 186, fala que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, fala aquele que por ação ou omissão, aquele que agiu, ouviu e não fez nada, que é a omissão, né? Voluntária, de livre espontânea vontade, negligência ou imprudência, violar direitos e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, é crime, tá? Dentro do Código. E no nosso artigo 927, também do nosso Código Civil, responsabilidade civil, né, das obrigações de indenizar. Então, artigo 927, aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo,
né? Então, vamos lá, parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano independente de culpa, tendo culpa ou não, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco ao direito de outro. Gente, o risco está lá na Constituição Federal que eu mostrei para vocês. Liberdade de expressão, né, e tudo mais. Então, haverá obrigação de reparar o dano, de acordo com o Código Civil, responsabilidade civil, né, quando independente de culpa ou não, né, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza causar risco, apenas risco aos direitos de outro. Então, vamos falar agora sobre o direito de agora o dano moral. Esse é o dano moral no Código Civil. Agora vamos falar no Código Trabalhista, na verdade na CLT, né, na Consolidação das Leis do Trabalho. Então, gente, são vídeos rápidos, porque nós temos uns áudios bem grandes para vocês. Bom, aqui está o âmbito jurídico para vocês pesquisarem sobre a assédio moral para os leigos, né? A gente tem os livros, bom, tá ali os livros ali, né, gente? Alguns constitucionais, tá bom? Tá, então vamos lá, gente. Bom, esse aqui é assédio moral, requisitos do direito do trabalho. Âmbito jurídico, vou mostrar o outro site que a gente vai poder avaliar melhor a questão do assédio moral. Assédio moral contra o empregado. Gente, esse site do Guia Trabalhista, tá bom? Isso, Guia Trabalhista, tá bom? Para vocês acessarem, saberem os seus direitos e o que é dano moral, que muitos funcionários muitos empregados não sabem. Então, olha, gente, Guia Trabalhista. Esse que a gente vai estudar mais, tá bom? Eu fiz um resumo para vocês por parágrafo. Você está vendo que aqui, ó, é um pouquinho, não é tão grande, mas eu separei por parágrafo para vocês, para ficar melhor, tá bom? Vou mostrar. E depois, gente, a gente vai mostrar para vocês sobre a estabilidade provisória. As pessoas que mais são assediadas moralmente no trabalho são pessoas que têm estabilidade, né? Previstas por lei, estabilidade provisória, que é a CIPA, gestante, dirigente sindical, dirigente de cooperativas, né? Então, esses são os que sofrem mais danos morais. Porque o empregador, ele quer a qualquer custo ficar livre, ainda mais de pessoas que ganham altos salários, para contratar 2 empregados para ganhar a metade do preço, né? Isso a gente sabe desde a história do direito do trabalho. Então, vamos lá, gente, vamos mostrar a questão resumidamente, sobre o site do Guia Trabalhista, que eu separei para vocês, tá bom? Sobre a assédio moral contra o empregado. Separei por parágrafo, vou mostrar para vocês agora, resumidamente. Bom, gente, então, ó, vou ler para vocês, resumidamente, sobre parágrafos, tá? Bom, o assédio moral, de acordo com o site Guia Trabalhista. Bom, para ficar mais claro, né? Bom, assédio moral contra o empregado. No primeiro parágrafo, ele fala sobre o assédio moral caracteriza-se por condutas que evidenciam violência psicológica contra o empregado, como exemplo, ameaças de demissão, individuais ou coletivas, tá bom? Então, é violência psicológica contra o empregado. Tá na prática, vamos ao segundo parágrafo. Fala aqui, na prática, o ato de expor os empregados a situações humilhantes, como xingamentos em frente a outros empregados, exigir metas inatingíveis, tá bom? Tem muitas empresas que trabalham com vendas, produtividade, que as metas são inatingíveis, a pessoa vende, mas eles sempre põem um obstáculo aí das metas inatingíveis que a pessoa não ganha comissão e sabe que aquilo ali deu frutos, tá bom? Então, vamos lá, exigir metas inatingíveis, negar folgas e emendas de feriados, quando os outros empregados são dispensados. Agir com rigor excessivo, tá bom? Ou colocar apelidos constrangedores no empregado são alguns exemplos que podem configurar assédio moral. Tá? No terceiro parágrafo, são atitudes repetitivas. Gente, não é um caso isolado, então tem que ser repetitivo e com frequência. Igual os áudios que a gente vai mostrar ali dos vídeos, vários dias, né? Que a pessoa está repetindo as atitudes, né? Atitudes repetitivas com frequência cotidiano tornam insustentável estresse causado pelo assédio. Vamos mostrar um vídeo causando estresse coletivo, né?
torna insustentável para as pessoas. Tá, e o quarto parágrafo são jornadas prolongadas, metas cada vez mais acirradas, situações que causam fadigas mentais e físicas para o empregado, como caso não aceitar tais imposições, é correr risco de ser demitido. E isso algumas pessoas usam e não sabem que é assédio moral, a pessoa que está sofrendo isso, tá bom? Então, metas cada vez mais acirradas, além de ser inalcançáveis, né? E caso o empregado não aceite tais imposições, é imposto, né? É posto, corre o risco de ser demitido, já que dificilmente faltam substitutos aí para ganhar salarinho, né? E gostam de ser explorados. Então, vamos lá, gente, é artigo 5º. Bom, a configuração do assédio moral é o ato repetitivo, na verdade, parágrafo 5º, tá bom, gente? Configuração do assédio moral é o ato repetitivo, ou seja, caracterizado por ações reiteradas do assediador, né? Se constantemente a pessoa sofre humilhações ou explorada, tá bom? Aí sim temos o assédio moral. Então, vamos lá, cadeia de assédio. Então, aqui, gente, a gente mostrou assédio moral contra o empregado e, de acordo com a guia trabalhista, né? E agora a gente está mostrando cadeia de assédio. Bom, o parágrafo 1º, que é aquele lá que eu mostrei para vocês, gente, eu estou resumindo daqui para ficar mais fácil, tá bom? Para leigos terem mais acesso, de uma facilidade, tá? Então, gente, primeiro parágrafo, cadeia de assédios. Além dos superiores hierárquicos, é comum os pares terem atitudes de humilhar seus colegas por medo. Algumas pessoas repetem a atitude do chefe, humilham aquele que é humilhado ou fica em silêncio quando vem a situação. Porque as pessoas têm medo de serem, aqui, gente, demitidos, né? Então, para não correr esse risco. Gente, isso é assédio moral, tá bom? Então, vamos lá. Parágrafo 2º. Aqui. São alvos de pressão. As pessoas, né, tanto os empregados quanto de alto escalão também, são alvos de pressão. A cada ano, eles têm que atingir metas mais ousadas em menos tempo, né? E acabam transmitindo essa angústia para os demais. O problema, gente, olha, pressão, tem que atingir metas cada vez mais ousadas em menos tempo, tá bom? Que transmitem angústia para os demais. Esse problema, gente, do direito do trabalho é estrutural da empresa, que vai descendo de um subordinado a outro, de hierarquia, tá bom? Hierarquias superiores para os inferiores. Então, o problema é estrutural das empresas, de acordo, né, gente, com o que eu estou mostrando para vocês, estou resumindo bonitinho aqui para vocês, tá bom? Então, continuando. Continuando aqui, gente, principais causas do assédio. O que são as principais causas? Por que acontece o assédio? Por que as pessoas fazem isso, né? É a externação do desejo do empregador, aquele que te dá o emprego, em demitir os empregados, ameaça individual ou coletiva, mas para não arcar com os custos, para não pagar, né, as despesas que ele paga para o governo, que ele paga para o empregado todas as rescisórias, né, e também paga para o governo as multas, tá bom? Então, eles fazem isso, assédio moral, de cima para baixo, né, por hierarquia, a externação do desejo do empregador, aquele que te dá o emprego, em demitir os empregados, a ameaça coletiva, que é o áudio que vamos mostrar daqui a pouco, mas para não arcar com os custos de uma demissão sem justa causa. O que o empregador busca criar, um ambiente insustentável. É o áudio que vamos mostrar daqui a pouco, tá bom? O empregador busca criar um ambiente insustentável na expectativa de que os empregados acabem pedindo demissão. Dentre as pessoas que mais sofrem humilhações de assédio moral, são aquelas que nós mostramos, as que têm altos salários. As principais pessoas que sofrem assédio moral, gente, não é aquelas que ganham pouco, tá?
é aquelas que têm altos salários, as gestantes, os representantes eleitos da CIPA e os representantes de sindicato, pois possuem estabilidade provisória. Então, gente, vamos mostrar sobre estabilidade provisória, tá bom? Esse também é um site do Guia Trabalhista. Fala sobre estabilidade provisória, que é a CIPA, gestante, dirigente sindical e dirigente cooperativa, acidente de trabalho, todos previstos ou imprevistos de acordo com convenção. Então, vamos lá, gente. Então, as pessoas que mais sofrem assédio moral são pessoas que têm altos salários, salários altos, as gestantes, os representantes eleitos da CIPA, representantes de sindicato, que possuem também estabilidade provisória. Vamos falar sobre estabilidade provisória, no site do Guia Trabalhista. CIPA, gestante e dirigente sindical. A parte importante, nós vamos falar agora dos dirigentes sindical. Que muitas pessoas não filiam ao sindicato, porque ele está ali para proteger vocês, ele tem um advogado, para vocês saberem os seus direitos, para vocês não terem isso, né? No caso, que é os danos morais. Se você tiver um dano moral na rua, você pode processar a pessoa civilmente, que é aquilo que eu mostrei anteriormente para vocês, o Código Civil lá atrás. Então, gente, dentro do ambiente de trabalho, você tem o sindicato para proteger vocês. Então, ó, de acordo, os dirigentes sindicais também sofrem mais. Vou falar para vocês por quê. De acordo com o artigo 354, parágrafo 3 da CLT, que é a Convenção Coletiva de Trabalho da CLT, né? Vamos lá. É o artigo 8 da Constituição Federal também. Não pode ser dispensado do emprego o empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro. Se não me engano, ele tem em torno de 1 ano, tá bom? Ele não pode ser dispensado do emprego por ser sindicalizado ou associado a partir do momento do registro. Registrou daqui para frente, você não pode, viu, querido? Tá. Ou representação de entidade sindical ou associação profissional até 1 ano após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive, como suplente. Gente, minha mãe também foi líder de sindicato, tá bom? Então, sempre teve estabilidade. A estabilidade dela, no caso, foi mais de 10 anos, tá? Mas aqui, a gente vai falar de 1 ano apenas, tá bom? Não pode ser dispensado empregado sindicalizado associado a partir do momento do registro. Ou representação de entidade sindical ou associação profissional, até 1 ano após o seu mandato, caso seja eleito, inclusive, como suplente. Situações que podem identificar um empregado que está sendo assediado. Bom, gente, a primeira coisa que está nos autos é a pessoa impedido de se expressar, se justificativa. Gente, lembra que nós mostramos a Constituição Federal falando de liberdade de expressão? Impedido de se expressar. Poxa, mas a Constituição Federal fala que você é livre. Vamos mostrar lá novamente? Então, vamos lá, gente. Vamos mostrar para vocês a Constituição. Então, gente, a Constituição, olha, ela garante, você é livre de manifestação do pensamento. Você é livre, não tem lei que te barre, querida. A Constituição é a lei suprema, é a carta magna, tá bom? É livre de manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Você não pode ser tímido, calado, não. Isso é o grau de direito de resposta, ou proporcional agravo. O que é agravo? O dano. Então, é o direito de resposta seu, além de indenização por dano moral, material e imagem. Isso não é Constituição. A Constituição está acima até da lei trabalhista, da CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e inviolável a liberdade de consciência e de crença. Então, gente, vamos mostrar novamente, não tem que barrar nada. E, de novo, é livre a expressão de atividade intelectual, artista, científica, de comunicação. Você vai deixar de se comunicar? Não, cara, você é ser humano, você tem boca para se comunicar, entendeu? Independente de censura e licença, não tem censura, querida. A Constituição Federal, meu bem, é a Carta Magna. Então, gente, situações podem identificar o empregado está sendo assediado. Impedido de se expressar-se justificativo, que a nossa Constituição garante. Então, vamos lá, a Constituição Federal novamente, a livre expressão de manifestação do pensamento sendo vedado ao anonimato, que é o artigo 4º, 5º. É assegurado direito de resposta proporcional agravo, além da indenização por dano material, moral e imagem. 6º, é inviolável a liberdade de consciência e crença. E 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica, artística ou científica. E também outros aspectos que garante para vocês, gente,
você está sendo assediado, além de impedido de se expressar, vocês têm também um empregado que é menosprezado. Ah, eu quero falar. A pessoa debocha, não. Você não vai falar, entendeu? Aqui quem fala sou eu. Uma pessoa menosprezado. A pessoa perderá a autoconfiança e o interesse pelo trabalho. Né, gente? Vamos falar sobre motivacionais, principalmente quem trabalha com metas, tá bom? Ou forçado a pedir demissão. Gente, vou falar agora sobre motivação. Tá, gente, lembra da parte que eu passei pra vocês agora? Eu sou perder a autoconfiança e o interesse pelo trabalho. Gente, quem trabalha com metas, né, que tem que bater metas, tem que estar motivado mais ainda para bater meta. Tem que ter autoconfiança. Eu vou conseguir, porque a meta já é alta, né, gente? Então tem que ter autoconfiança, vai conseguir, vai, não desiste. Então vamos mostrar sobre os motivacionais trabalhados em muitas empresas e marketing coaching também. Então, gente, aqui a autoestima, o autoconhecimento, falando por superação. Gente, vocês têm que superar, vocês têm que ter autoestima. Bom, vamos mostrar sobre a parte o que te motiva aqui, gente. Nesse UAU tem uma parte bem bacana que eu reservei para vocês, tá bom? Tá, a motivação. Respeito, garra, respire fundo, sonhe mais, acredite, viva melhor, detalhes da vida, pense grande, vive emoções fortes, se desenvolva humano, busque sucesso, desafie-se, ouse, felicidade agora, aprendizado eterno, ria, superação, inspiração, respiração, ação. Ação, valores, emoção, nada é impossível, o que te inspira, comunicação, seja criativo, pense positivo, estratégia top, conquiste sua vitória, fé, abra asas. Então, gente, isso aqui é para vocês terem autoestima, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, tem que ter motivação, porque uma pessoa desmotivada e pessoa que faz abuso, né, assédio moral, força a pessoa a pedir demissão para perder todos os direitos, né, para eles não arcar com os gastos, com a pessoa e com as multas também. Então, vamos lá. Gente, o parágrafo 7º, novamente, da nosso guia trabalhista, que a gente está mostrando lá embaixo, tá bom? Que eu separei certinho para vocês. No artigo 7º, ele vai mostrar para vocês, ó, identificar o agressor. Como vocês identificam o agressor? Quem é o agressor do assédio moral? Podendo ser um chefe ou superior. Vamos lá novamente, gente. Então, ó, o assédio, identificar. Podendo ser o chefe ou superior na escala hierárquica. Chefe ou superior na escala hierárquica. Colegas de trabalho, subordinados, comandados, né, gente? Colegas de trabalho, comandados, que estão na empresa, deve ter alguns, né? Como eles se mandando embora, né? Principalmente aqueles que não ganham menos, né? Então, aqui, ó, então vamos lá, identificar o chefe ou superior na escala hierárquica, colega de trabalho, um subordinado para com que o chefe ou o próprio empregador, pode ser o próprio dono, em casos de empresas de pequeno porte, tá bom? Esses são os agressores, que podem ser os agressores, tá? Para identificar. Como que eles se comportam? Se comporta através de gestos e condutas abusivas, violando a Constituição, violando também, nós falamos também sobre os danos morais, né, no Código Civil, a Constituição e aqui as CLT, leis trabalhistas. Então, vamos lá. Se comporta com gestos, condutas abusivas e constrangedoras. Procura inferiorizar, amedrontar individual ou coletivamente, que é o áudio que vamos mostrar daqui a pouco, menosprezar, difamar, ironizar, dar risinhos. Faz brincadeiras de mau gosto, não cumprimentar e é indiferente na presença de outros, solicita a execução de tarefas sem sentido, que jamais serão utilizadas, controla, gente, tem empresa aí, tá? Olha, no áudio posterior, vamos ver, a pessoa controla com exageros o tempo de pausas ou de idas ao banheiro. Vai ter um áudio que a gente vai mostrar a pessoa deslogando uma pessoa porque foi protocolar um atestado médico. Então, deslogou, está controlando com exagero, sendo que atestado médico a gente só se protocola em horário de trabalho e não fora dele. Então, a pessoa controla com exagero tempo de pausas ou idas no banheiro. Impõe horários abusivos de almoço. Precauções. Então, vamos lá, gente. As precauções
são quais são as medidas, né, que de acordo com a guia trabalhista. Aqui, gente, vocês vão ver que é tudo de resumir para vocês, tá bom? Vai ficar bem fácil o acesso para leigos, tá bom? Vamos falar, olha, sobre os danos ao empregado, tá? As precauções. Quais são as medidas tomadas? Treinamento e conscientização dentro da empresa sobre o que é assédio moral. Tem que ter respeito constante aos trabalhadores, que a empresa precisa do trabalhador para ganhar dinheiro, né, gente? Então, treinamento e conscientização sobre o que é assédio moral, respeito constante aos trabalhadores, criar um regulamento interno sobre ética, que proíba todas as formas de discriminação e assédio moral. Então, gente, tem que criar ética. Gente, vamos falar sobre ética ali, depois outros profissionais que eles falam da vida deles menosprezando os subalternos, né? Então, controle de ética, né? Respeito constante aos trabalhadores, promoção de dignidade e cidadania. Tem que promover dignidade e cidadania das pessoas, dos funcionários, tá bom? Que eles são seres humanos, eles têm dignidade, tá bom? Não só fora da empresa, lá dentro principalmente, que isso é moral, a moral dele em todo lugar. Tem que ter laços de confiança, tratar com respeito, tá, né, que nem falamos também, confiar, identificar o agressor, investigando seu objetivo. Gente, falamos objetivo, né, lá em cima. O objetivo é não pagar às custas, né, gente? Vamos lá para os objetivos. Os objetivos, novamente, que é não pagar às custas do assédio moral, do assediador, né, da pessoa que está assediando, no caso. Então, gente, a pessoa, obviamente, ela não quer, é um problema estrutural, porque o empregador quer demitir, não arcar com os custos, por isso que faz assédio moral, tá? Então, vamos voltar lá para baixo para vocês verem, tá? Esse é os motivos. Então, vamos lá. E reeducar o agressor. Gente, tem que reeducar os líderes aí que estão cometendo esses atos, né? Os superiores hierárquicos que estão fazendo, no caso, essas violências, né? Esse assédio moral. Reeducar o agressor. E como nós falamos sobre os agressores, né? Quem são agressores, chefes ou superior na escala hierárquica. Não, o colega de trabalho, puxa saco também entra aqui. Um subordinado para com o próprio empregador em caso de empresas pequenas. Tá bom que nem toda empresa é grande, né, gente? Não cai na real. Tá, então reeducar o agressor, porque ele faz coletivamente. Referências bibliográficas, âmbito jurídico, guia trabalhista, temáticas, assédio moral. Temos guia trabalhista, estabilidade, e o Planalto, que é a nossa Constituição Federal. Tá, gente, então agora eu vou colocar um áudio para vocês nos próximos vídeos, tá bom? Gente, então vamos colocar um áudio para vocês sobre assédio moral, tá? Para ficar bem claro para vocês como que funciona isso, tá bom? Peço que vocês fiquem, ele é apenas em torno de 30 minutos para vocês verem o tanto que a assédio é forte. Isso é apenas de um dia. Vai ter outro vídeo depois desse, tá bom? Porque são outros áudios. Eu falei, gente, é constante, tá? Dentro dessa empresa. Então, vou colocar um áudio. Peço que vocês prestem bastante atenção. Vou colocar aqui pra vocês, gente. Peço que vocês esperem só. Gente, eu vou colocar pra vocês, tá? As ameaças. Eu voltava de novo, muita advertência. Aí eu ia lá e tinha um NCG. Aí voltava lá, a gente pega aplicado. Aí eu voltava de novo, aí tinha essa advertência de novo. Aí eu voltava de novo. Aí eu sei lá, tava na casa do meu coleguinha lá, aí voltava aplicado. Por quê? Porque cada motivo diferente ia iniciar uma régua. Aí você via neguinho lá com 50 mil medidas, nunca dava nada. Aí não era assim, não? Era assim, eu tenho prova de. Eu pedi régua, gente. Mano, tem 2 anos que eu tô aqui, não é assim? Eu pedi a régua de vocês, a equipe inteira. Tem nego aqui que tem 7
Teria que mentira, ter né, gente? 3 feedback aplicado, 3 advertências, não tem suspensão nenhuma. E teria que ter lá Ameaça coletiva. 2 advertências, 40 feedback aplicado e 3, 4 suspensão. Então eu tô falando de conhecimento de causa, não tô falando nada pelo governo. Tô falando pela análise que eu fiz. E eu sentei com o jurídico para analisar isso aí. Cara, E a gente desculpa. olhou e falou assim, não, realmente não é. É assim. Então, como que tá a regra hoje? A partir desse mês, como que ela ficou? Inclusive, o senhor quem pode fazer esse plano piloto aí. Ela funciona assim. Dependente do que você faça. Dependente do que faça. É fácil de medida? A primeira vai ser aplicada no feedback lá. A segunda, advertência. Mais uma, advertência. Advertência, suspensão. Independente do que seja. É só 2 suspensão? É 3 advertências e uma suspensão. 3 advertências, 2 suspensão na segunda. Não quer dizer que você tomou Tá suspensão, partilhado? qualquer coisa que você fazer, você vai tomar outra suspensão. Outra, Pelo menos? dependendo do que seja. Você vai chover processo, bom pra nós. Dependendo do motivo. Tá? Tô querendo ficar rica mesmo, é só clicar que não é processo. É porque a verdade é boa. A regra ela não funcionava. Ela estava uma bagunça, realmente falando. E aí a gente veio, foi contratar um escritório de advocacia especializado nisso. E aí eu fez a reunião com o pessoal, a gente teve o repasse, eu participei disso. E aí foi passado para a gente. Então, vai ser passivo lá de processo. Gente, é direito de vocês. Ninguém proíbe disso, não. É direito do cidadão. Nós participamos de um Estado democrático de direito. Vocês têm direito de ir lá e acionar o Estado da Silvestre quando vocês quiserem. Para isso, as empresas têm os seus escritórios de advocacia, você trabalha para eles. Aí é guerra deles, cada um no seu quadrado. Tá? Qual qualidade Você tá gravando isso? uma pessoa que tem 7 faltas no mês? Até quanto vão ter que ter compensação? Justamente. Se ele tiver 29 faltas, se ele tiver 29 faltas, eu vou mandar telegrama. Faz 5 telegrama, faz outro telegrama, o quarto já tá valendo. Ele não tá. Agora, se ele tem falta, por exemplo, eu tenho uma falta, mas foi justificada, claro, a gente está tratando de todos justificados. Eu tenho uma falta lá. Aí daqui a pouco eu tenho uma falta, nessa primeira você vai falta. Na segunda, de novo. Eu tenho 4 dias seguidos, aí é uma medida, parece 4 seguidos. Aí eu tenho 29 lá, beleza. Estou te falando, mas aí 29 vai ser 300, se for seguir. Mas aí para isso existe fluxo de telegrama, existe todo um procedimento que a gente vai adotar. Tá? O que eu estou falando para vocês é que as pessoas estão querendo se justificar no erro. E eles não se justificam. Está errado, ponto, acabou. Não tem justificativa. Pois. Gente, não aceitando justificativa. No caso, cadê liberdade de expressão aqui? tinha que Não ser é lá, a né? bagunça era do seguinte: se o cara tomava 50 medidas e ficava naquilo, essa era a bagunça. E fala uma pessoa aqui que vocês conhecem já foi mandada embora por uma judicial, qualquer coisa. Uau, Gesiel, Mas o que ele fez? NCGA, que o motivo tá um pouco não conformidade grave. Qual o motivo? E aí, é isso. Né, gente, os loucos, teve uma empresa, né? Aí é analisar o caso. É a mesma coisa, o cara aqui do PAP. O cara aqui do PAP, ele foi mandado embora porque ele foi lá e bateu no cara. Eu vou esperar todo o negócio? Não tem como. Eu vou esperar toda a regra para você. Vai ser gravidade. Ameaçando mandar embora o pessoal coletivamente por justa causa, né? Gravidade do fato. Aí é gravidade do fato. Aí tem que Aí analisar a próxima gravidade ação é suspensão. Beleza, é uma gravidade de fato. Aí tem que analisar a gravidade do fato. Então está sendo feito. O que eu estou falando é o seguinte: Faltou. Faltou, não foi feedback, não. Você vai ter que tratar na sua jurídica. Hoje em dia, o que eu participo hoje do plano piloto é o seguinte: Não tem nenhuma medida, tô eu vou lá, vou acionar aqui, abro meu chamado aqui. Oh, aqui e ó, coloco- reconectando o servidor, já tô avisando antes que saia. Vocês viram que e o coloco sistema lá tá assim, cheio de ó, problema, né? O fulano, sistema por exemplo, operacional, colaborador, Flávio, computadores, CPO, 6, horário de trabalho, sistemas da tal, empresa, cheio de motivo da problema. substituição, o colaborador faltou no dia tal. Pronto, só isso que eu faço. E mando lá. O pessoal do jurídico agora, lá da advocacia, que tem que se especializar lá,
Eles vão analisar a régua de vocês, a gravidade, vai enquadrar naquilo que qualifica Ameaça dentro da lei jurídica trabalhista. contra funcionários. Mas esse é o direito de resposta da pessoa, tem o direito da defesa, tem que cercear a defesa dela, tem o sindicato, tem o jurídico da pessoa, não é assim. Só eu tenho que fazer o Há processos 3 meses. Faz 6 meses. Há processos 3 meses. Dependendo do processo que você for fazer, vai de 3 a 6 meses. E quanto tempo quiser esse negócio? O quê? A medida? Não sai não enquanto eu for cliente da empresa? Anual. De ano em ano. Então do ano passado ficou pra trás. Ô papai. Não. Fevereiro Vai vai ser ser feita. fevereiro. Essa análise ela vai ser feita a partir do momento que se começar a valer o anual. Isso vocês. Quanto tempo você tem de casa? Eu tenho 8 meses. 8 meses. Então você ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mandar embora aí, ó. Você dá tempo. Média desse mês. Então daqui 4 meses. Eu tenho 2 anos de casa. Você tem 2 anos de casa. Quando foi que você completou 2 anos? Ah, eu completei Janeiro. Em janeiro desse ano. Aham. Beleza. Aí o que acontece? Vai pegar as suas chamadas lá, vai fazer uma análise sobre o seu negócio lá e vai colocar a parte desse tempo. Ah, tem que ir pra lá. E assim Então por quando diante. completado, a cada 12 meses, Eu não tinha nada mesmo, tô nem feedback eu tinha, mano. O cara tá sediando coletivamente, né? Tá ouvindo? Ameaça jurídica. Você vai permanecer. Tá? É só a avaliação que é feita sua que ela é feita no aumento. ah, tipo prescrição. Ah, não tem prescrição. Quando você estiver na empresa, eu espero que você também tenha. Bom dia do seu crescimento. Tá? Outra coisa. Até agora ele chegou. Outra coisa que eu faço cara, vamos trabalhar atrás de rápido e funciona. E eu quero dizer com isso? Atrás de quê? Então, gente, vamos continuar o nosso áudio, tá bom? Aí analisar o caso. É a mesma coisa. Continua. O cara aqui da grafê. O cara aqui do grafê, ele foi mandado embora porque ele foi lá e bateu no cara. Eu vou esperar todo o negócio? Não tem como. Vou esperar toda a regra acontecer. Não, vai ter gravidades. Aí tá uma questão. Gravidade do fato. Aí é gravidade do fato. Cara, ameaça. Aí a próxima sua é suspensão. Não está sendo feito. O que eu estou falando é o seguinte: é que é Faltou. responsável. Faltou, não foi feedback não. Cara, você vai vir, você vai ser tratado, vai ser o jurídico. Hoje em dia, o que eu participo do plano? Não tem nenhuma medida. Eu vou lá, vou acionar aqui, abro meu chamado aqui. Ó, aqui ó, reconectando o servidor, já tô avisando antes que saia. E coloco lá assim, ó. Fulano, por exemplo, colaborador, Flávio. PPO 6, horário de trabalho tal. Motivo da solicitação. Colaborador faltou no dia tal. Pronto, só isso que eu faço. Gente, esse E mando lá. o coordenador chama Flávio, tá bom? Tem que especializar lá. Eles vão Flávio analisar Bani, de uma coisa vocês, assim. a gravidade, vai enquadrar naquilo que qualifica dentro da lei trabalhista. Mas ele tem o direito de resposta da pessoa, tem o direito da defesa, tem que cercear a defesa dela, tem o sindicato, tem Falando o de jurídicas pés também. da pessoa, não é assim. Assim. Só eu tenho que fazer o Há processos 3 meses. Faz 6 meses. Há processos 3 meses. Dependendo do processo que você for fazer, vai de 3 a 6 meses. E quanto tempo quiser esse negócio? O quê? A medida? Não sai não enquanto eu for cliente da empresa? Anual. De ano em ano. Então do ano passado ficou pra trás. Ô papai. Não. Fevereiro vai ser fevereiro. Essa análise ela vai ser feita a partir do momento que se começar a valer o anual. Isso vocês. Quanto tempo você tem de casa? Eu tenho 8 meses. 8 meses. Então você ainda dá tempo. Ainda dá tempo de Quanto tempo mandar você tem de casa? 3. Então você dá tempo. Média desse mês. Então daqui 4 meses. Eu tenho 2 anos de casa. Você tem 2 anos de casa. Quando foi que você completou 2 anos? Ah, eu completei Janeiro. Em janeiro desse ano. Aham. Beleza. Aí o que acontece? Vai pegar as suas chamadas lá, vai fazer a análise do seu negócio lá e vai colocar a parte desse tempo. Ah, tem que ir pra lá. Então quando completado, a cada 12 meses. Eu não tinha nada mesmo, tô nem feedback eu tinha, mano.
preciso, gente, o coordenador Flávio ameaçando coletivamente mandar o pessoal todo mundo embora, né? Falando que centro jurídico, não dando acesso a direito de defesa, né? Liberdade de expressão, de comunicação, que é da nossa Constituição Federal. Ah, tipo, prescrição, no caso. Aí se eu for trabalhar com Quando você estiver na empresa, eu espero que você tenha equipe. Quando dia do semestre, tá? Outra coisa. Até agora ele chegou? Outra coisa que eu falo aqui com vocês. Cara, eu não vou ficar correndo atrás de rabo dos outros, não. O que eu quero dizer com isso? Atrás de quem não quer. Gente, peraí, tem uma parte em silêncio, tá? Porque chegou uma outra pessoa e todo mundo teve que ficar em silêncio, né? Porque era uma reunião, né, gente? Então daqui a pouco volta novamente, tá bom? Então a gente tá vendo ameaçando coletivamente mandar uma galera ótima, excelente, embora a melhor equipe de vendas, o qual a meta é absurda. psicólogos pra motivar as pessoas. Aquele negócio que eu te falei semana passada. Psicólogo. Não, aqui, ó, por exemplo, tanto que você pessoa trabalha com marketing, publicidade e propaganda, não só no direito, que assim não é 100% rígido, que na ditadura funcionou, hoje em dia não funciona. Tá, é o seguinte, aquele negócio de motivação, quem trabalha com marketing, quem trabalha com atrair o cliente, ele precisa estar motivado para poder passar esse ânimo, essa euforia para o cliente, senão ele vai ser um atendente de loja. Oi, tudo bem? Eu posso falar para você? Estou aqui recebendo meu salário por mês, não vou vender, não vou dar lucro para a empresa. A gente não é um atendente, a gente trabalha com marketing, com conquista do cliente, que o dono da empresa pode ter dinheiro, mas ele não sabe ganhar. Vender, ele tem imposto para pagar. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Deixa eu falar É um a questão de negócio aqui. motivar. Aí, tipo assim, você não vai correr atrás do cliente. Mas a questão parar com esse negócio de que isso é no século XXI, essa da informação, não é século da industrial. Não, deixa eu falar só um negócio aqui pra vocês. O cara tá dando a Em mínima breve tem suicídio pra acabar com esse negócio de motivação. De novo. pra acabar com a Mas a motivação. empresa vai falir desse jeito, Eu ué. não trabalho com vendedor foquinha. Eu não faço esse estilo. Então você não é um bom gerente, porque você tem que adaptar os clientes. Igual a gente adapta cada cliente, Eu não tô você aqui, eu não tô adapta cada trabalhando em pessoa. direito. Eu sou um economista. Eu sei. Eu não sou advogado. Não, eu sei, mas eu fiz curso de administração Beleza, também. então você Você aplica tem, eu sou quando você formada, for querido. Tá bom, mas eu não quero ser porque vocês não estão ganhando ninguém. Quem solta tá descendo, ué. Até empresa que eu falei vai de CG, não vou descontar do seu salário. Eu sei que eu vou pagar. Muito tempo em terceiro. Não tem Galera, sistema não. ó, Obviamente, a empresa tá sem sistema operacional. A empresa está numa transição Os violenta. meninos estão André, todos cadê o Aníbal? despedidos. Violenta. Sem crítica. Isso, Ele as pessoas não estão entendendo isso. Tá? A empresa ela teve um déficit negativo dos V3 Cara, vai super ser bruto, feito, né? inclusive dia quinta-feira. Os V3, quinta-feira, tem reunião 1 hora com o diretor e faz uma parte deles ali na sala, naquela sala aqui perto do banheiro social, né, de visita. Sabe, a sala aqui perto do banheiro de visita? Eles vão ficar refeitório e sala. Ó, Gente, o cara tá dando a mínima pra opinião das pessoas, né? Mas ele vai chegar a 1 hora, vai embora. Diante também. Verdade. Fica tudo encalhado, porque não vem. Mas tem 2 anos daí, meu filho. Aí fala que vai ter um curso de inglês, que vai pagar não sei o quê. A empresa tá brincando. É. Vai ter lá dela, os caras fazem isso, mano. Eu faço a minha parte, mas beleza, vai falar. Vamos lá. Empresa que é igual político, promete no ponto. falar pra vocês, Curso de primeira risco, coisa, primeira coisa, tá? Todo qualquer oferta de benefício, inglês, disponibilidade, sei lá mais o que foi falar. Ok. Isso não é uma obrigatoriedade, tá? Mas não fala, né, Parte do Flávio? compromisso é obrigatório. É, Tá verdade. certo. Deixa eu concluir. Na hora que ele falou disso, você calado, então deixa eu falar. Você fica calado. O que acontece? É um benefício. A partir do momento que ele falou, que trouxe para vocês e tudo mais, porque vocês têm todo o direito de comprar. Inclusive, eu levo essa reunião com relação a essas camisetas de trem, cartão e tudo mais. De novo, a reunião vai ter na quinta-feira, vai ser falado tudo isso aí. Tá? Porque foi uma coisa que a gente levantou. Vai ser falado sobre o novo funcionamento do D3, já está só aguardando só a aprovação
formação técnica de quinta-feira vai ser falado sobre o uniforme perfeito, inclusive o Lucas estava desfilando com ele aí. Mas tem 3 Eu acho semanas, que 3 meses. sexta-feira ele tava com ele, até bonitinho. O cartão, a caixinha que teve, o pessoal do RH pegaram na minha frente, inclusive foi eu quem entreguei pra eles, na mão deles. Então, pode dizer que eu sei, tá? Para poder ser feita essa fabricação, essa confecção do material. Então, são as coisas que eu sei. Ok? Agora, tantas coisas que já fez, já aconteceu, não sei se falar porque eu estava aqui. Do que eu sei, comissão D3, você está dando batendo na tecla, já está pronto, vai ser passado quinta-feira. Caixinha, cartão, uniforme, bababá. Vai ser passado também, já foi feita a confecção já. Inclusive, como eu te falei, eu estava desfilando com ela por aí. Uma camisa polo preta, esse P3 aqui, um ciclo bonito, não sei o que, mas, ó, para de meter cara, é bonita, eu queria uma dela, eu achei que eu falei que é bonita. Tá? E aí, eu concordo com você, e aí eu passo a bola para vocês. Em que sentido? Eu acho o seguinte, tá vendo só que vocês estão colocando? Ninguém é obrigado a assumir um compromisso, mas a partir do momento que você assume, você é obrigado a fazer. Então, da mesma forma, eu passo a bola para vocês. Ninguém for lá na rua e fala assim, ô, gente, vem trabalhar, pelo amor de Deus. Ninguém. Vocês participaram do processo seletivo e falaram que queria trabalhar. Então, assume o compromisso. Gente, pessoas boas, tá? Isso é uma galera boa. Cara desmotivando a galera. Trabalho não tá De novo, todo mundo bate na comissão. Qual que é o problema de comissão? Porque eu falo comissão, ninguém traz pra mim. Só fala que tem problema de comissão. Qual? Paga muito pouco, nós sala pra ganhar 5 contos. Quando, pensa comigo. Porque todo mundo que chega pra mim fala, não tá pagando comissão. Dentro que eu mandei, cadê? Me mostra com o pé atrás. Mas eu falo, a minha comissão não tá paga, cadê? Me mostra. E é seu, Daniel. Eu vou correr atrás. Tem comissão desde fevereiro, do ano passado, não pagou até hoje. A gente não está pagando comissão. Muita gente reclamando. Concordo com você, é legal. E aí de novo eu volto lá na parte deles. Aí eu vou voltar lá na parte deles. O que aconteceu? Lá atrás, não tem o que eu fazer. Não deu o que eu fazer. Eu consigo fazer o que compete a mim. Que eu estou aqui agora para fazer. Isso eu consigo fazer. Tá? Aí, de novo eu falo, a empresa está assim, uma transição completamente diferente daquilo que ia fazendo. Daquilo que tinha antigamente. Transição, ameaça coletiva. Ameaça na coletividade. Concordo sim que tem muitos problemas que a gente tem e que hoje a gente está resolvendo. Esse é o Leandro, tá, gente? Lente, quem não conhece. Já fica aqui como está. Não cumprir prometido, não paga comissão. Máquinas que não Sim, funcionam. aumenta a comissão. Tá conectando o servidor. Com servidor, ou seja, sem acesso ao meio de trabalho. Vou fazer milagres. Vou fazer milagres. Seria da reunião também. Chama ele lá, Breno.